Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma videoaula de biologia. Essa já é a nossa 8ª videoaula de biologia e vamos dar continuidade à temática, dos nutrientes e vamos focar aqui hoje nas proteínas. Então, o tema da nossa videoaula, o tema central da nossa videoaula de hoje é proteínas. Vocês vão perceber que nessa videoaula de hoje vocês vão sentir algum barulho de fundo, né? Vão perceber algum barulho de fundo, porque aqui perto da minha casa está acontecendo uma obra, né? E como eu tenho que manter a sequência de videoaulas, né? Não posso parar, enfim, eu não tenho como esperar para gravar algum outro dia e eu não tenho outro lugar para gravar. Então, infelizmente, vocês vão escutar aí um pouquinho de umas batidas de vez em quando por conta dessa obra, mas isso não vai atrapalhar a nossa videoaula, ok? Então, vamos seguir aí, vamos falar aí sobre as proteínas. Primeiramente, quais são os alimentos que são ricos em proteínas? Vocês já pararam para pensar nisso? Tá? As proteínas, elas estão presentes em grande quantidade, tá? Nas carnes em geral. Então, aqui naquele bifinho que você come, naquele franguinho, né? Num peixinho, tá? As proteínas também são encontradas nos ovos em grande quantidade. Então, até o pessoal aí que malha, né? Gosta de ficar comendo clara de ovo, não é? Porque é muito rico em proteína, né? E as proteínas, vocês vão ver, elas são muito importantes para a construção da nossa musculatura, enfim. As proteínas também são muito encontradas no leite e nos derivados do leite, no iogurte, no queijo, tá? E aqui eu coloquei para vocês alguns alimentos vegetarianos que são muito ricos em proteína. Então tá aqui, ó, grão de bico, gergelim, espirulina, semente de girassol, oleaginosas aí, a quinoa, a soja não transgênica e a semente de chia. São alimentos vegetarianos muito ricos em proteínas. Então, vocês podem comer bastante desses alimentos, né? Em dietas voltadas aí para uma concentração alta de proteínas e uma diminuição dos carboidratos. Agora, é claro, essas dietas não devem ser feitas de qualquer maneira, né? Você tem que ter um nutricionista, né? Um médico orientando você nessa dieta. Mas aqui, né, coloco para vocês alguns alimentos que são vegetarianos e são ricos em proteínas. Então, como eu disse para vocês, carne é rica em proteína, leite, ovos e esses alimentos vegetarianos aqui que eu coloquei para vocês, alguns grãos, enfim. Bom, quais são as funções das proteínas no nosso organismo? Vamos ver isso aqui? Primeiramente, construção de fibras musculares. Professor, eu não sei o que são fibras musculares. Então, são as células que formam os nossos músculos, tá? Essas células são formadas em grande parte por aminoácidos, por proteínas. Nós vamos ver isso, tá? O tecido muscular, ele tem toda uma organização que vocês vão ver que depende muito de proteínas, tá? Então, tá aqui. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei para vocês, né, o sarcômero, que nada mais é do que uma estrutura que tem a sua formação baseada em proteínas, né? Esse sarcômero está presente nas fibras musculares, nessas células que formam os nossos músculos, tá? E esse sarcômero está relacionado com o processo de contração e distensão muscular. Todas essas estruturinhas que vocês estão vendo aqui e que vocês vão aprender com mais detalhes quando vocês estudarem tecido muscular, quando nós tivermos nossas aulas de tecido muscular, vocês vão aprender o melhor. Mas, enfim, todas essas estruturinhas aqui, tá vendo? Essas tirinhas azuis, essas vermelhinhas aqui, tudo isso aqui é proteína, tá? Essas azulzinhas aqui, né, são os filamentos de actina e os vermelhinhos miosina.
são proteínas, vocês vão aprender isso. Então, essas proteínas, né, vão formar essas estruturas aí, né, como, por exemplo, o sarcômero, enfim, que está relacionado com a contração muscular, tá? E essas estruturinhas estão presentes na nossa musculatura, tá? E só com a ingestão de proteínas, né? E com a produção de proteínas no nosso organismo ele obtém proteínas da alimentação, mas também é capaz de produzir, tá? Só com as proteínas é que nós conseguimos formar essas estruturas, como eu disse para vocês, que estão presentes nas células musculares, que nós chamamos de fibras musculares, tá? E graças às proteínas nós vamos conseguir fazer a contração e a distensão muscular. Bom, as proteínas também são muito importantes para formar o citoesqueleto nas células. Então, aqui nós temos, né, uma célula e o seu citoesqueleto, né? Vamos fazer uma analogia didática aqui. Nós não temos o nosso esqueleto, né, que nos dá sustentação, né, que junto com a musculatura permite os nossos movimentos, né? As células também. As células também têm uma espécie de esqueleto, que nós chamamos de citoesqueleto. Só que esse citoesqueleto ele é formado de proteínas. Então, tá aqui, ó, microfilamentos, filamento intermediário, né? E as tubulinas que vão formar os microtúbulos. Essas estruturas aqui, né, vão formar o citoesqueleto, né, que dá ali uma sustentação às células. Outra função das proteínas é formar a membrana plasmática. Então, a nossa membrana plasmática, como nós vimos na aula anterior, ela é formada ali de uma bicamada lipídica, que nós vimos, né? Inclusive vimos a participação dos fosfolipídios na formação das membranas plasmáticas das células, mas as membranas também têm componentes proteicos, tem também proteínas. Então, tá aqui, ó, proteína globular, proteína de canal, inclusive essa proteína de canal ela vai ajudar aqui no transporte de substâncias, né, de dentro para fora da célula e de fora para dentro também, tá? Essas proteínas aqui. Olha aqui, ó, proteína integral, né? Proteína periférica. Então, a membrana plasmática das células, lembra? A célula é formada de membrana, citoplasma e núcleo. E a membrana ela é formada por lipídios, por carboidrato e por proteínas também. Então, temos que ter proteínas, né, no nosso organismo para a produção das membranas plasmáticas das células. E vocês parem para pensar que o tempo todo, né, o nosso metabolismo celular está funcionando aí e as células estão sendo trocadas, principalmente as células epiteliais aqui, né? A gente sabe, está sempre trocando. Então, precisa sempre estar ocorrendo a produção de membranas plasmáticas, tá? Para as novas células. E aí, as proteínas são muito importantes. Bom, as proteínas, elas participam também do nosso metabolismo, né, das reações químicas no nosso organismo. Então, tem muitas reações químicas que acontecem no nosso organismo de maneira dinâmica e rápida, graças à atuação de determinadas proteínas que nós chamamos de enzimas, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma reação química. Repare aqui, ó, nós temos esses dois substratos, esses dois componentes químicos, e eles, né, precisam aqui reagir, enfim. Para facilitar essa reação, ó, existe essa enzima aqui, que é uma proteína, né? As enzimas são proteínas. Então, essa enzima atua aqui juntando, tá vendo? Esses substratos, né? E daí ocorre a formação, né, de um novo produto químico, né, de produtos químicos. Então, as enzimas, né, são fundamentais para facilitar reações químicas no nosso organismo, né, consequentemente atuando diretamente no nosso metabolismo. Aqui mais um exemplo, né? Esse exemplo é interessante porque ele mostra aqui para gente a atuação da enzima num substrato.
Isso aqui parece um quebra-cabeça, tá vendo? A enzima, ela se encaixa certinho no substrato, tá vendo? Para promover uma reação química, tá vendo? Isso aqui a gente chama de sistema chave-fechadura, né? Ou seja, o substrato e a enzima precisam se encaixar certinhos para poder promover a reação química, tá? E aqui, olha, essa imagem aqui, ela é bem didática, ela fala mais do que 1000 palavras. Olha aqui, uma reação química, né? Sem enzima, precisaria de muita energia, precisaria de um grande sacrifício, olha. E com enzima, olha a facilidade, tá? Então, por isso que nosso organismo tem enzima, para facilitar as reações químicas, para facilitar o nosso metabolismo. E as enzimas são proteínas. Bom, como as proteínas são formadas? Vocês lembram lá das aulas de carboidratos e de lipídios, né? Que nós temos unidades formadoras desses nutrientes. No caso dos carboidratos, por exemplo, nós vimos lá que os monossacarídeos são os formadores, né? São as unidades formadoras dos carboidratos. Aqui, nas proteínas, a unidade formadora é o aminoácido. Então, o aminoácido é a unidade formadora, tá, das proteínas. E como esse aminoácido é constituído em termos químicos, né? De repente vocês aí que estão no primeiro ano ainda não sabem muita química, né? Ainda nem tiveram química orgânica e tem alguma dificuldade. Mas não coloca esse bloqueio, não. Pensa numa bolinha, lembra daquela bolinha que eu mostrei para vocês nos monossacarídeos, lá na aula de carboidrato? Então, pensa numa bolinha. Então, essa bolinha, né, que pode se reunir com outras bolinhas, nós chamamos de aminoácidos. Vamos pensar assim, tá? Então, aqui, e se nós tivéssemos um microscópio para ver essa bolinha, que é um aminoácido, nós iríamos ver esses átomos aqui, olha, tá? Um aminoácido, ele é formado por um radical amina, que está aqui, ó, nitrogênio com hidrogênio, tá vendo? E por um ácido, olha aqui, ó, né? Que é formado por esses átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio aqui, por essa hidroxila, tá vendo? Então, olha só, tudo isso aqui, mais um radicalzinho aqui, forma o que nós chamamos de aminoácidos, tá? Agora, vamos imaginar tudo isso unido numa bolinha só, tá? Então, imagine o aminoácido, uma bolinha, aí você coloca um super microscópio e aí você vai ver os átomos. E os átomos são esses daqui e são organizados dessa maneira, tá? Então, põe na cabeça de vocês, tem que saber que o aminoácido é a unidade formadora das proteínas. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos de aminoácidos, tá? Então, repara, né, que toda aquela parte, né, do radical amina, lembra que tem o nitrogênio, né? E aqui esse radical que nós chamamos, né, de radical, vamos voltar lá, aqui, ó, ácido, né? Olha aqui o radical ácido, aqui, ó, radical ácido e a amina, tá vendo? Isso aqui forma um aminoácido. E aí aqui tem o radical. A glicina, o radical é o hidrogênio. Na alanina, o radical é o CH3. Na valina, né, são esses outros, esse outro radical aqui, tá vendo? Na isoleucina, esse outro radical. Na leucina, esse outro radical aqui. Tá bom? Professora, eu vou ter que gravar a fórmula molecular, os radicais da glicina, da alina, da valina? Claro que não. Claro que não. O que você tem que saber dessa aula aqui? O que você tem que botar na sua cabeça? Que aminoácido é a unidade formadora das proteínas. Isso você tem que ter na sua cabeça, né? E que esses aminoácidos, eles vão se reunindo, né? E vão formando aí os diversos tipos de proteínas, tá? Então, o aminoácido forma as proteínas, né? Eles vão se combinando
e vão formando os diferentes tipos de proteínas. Isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Não precisa ficar guardando aqui as fórmulas moleculares dos diversos tipos de aminoácidos, de jeito nenhum, tá? Então, aqui mais alguns exemplos de aminoácidos. Olha aqui, ó, o radical amina, o radical ácido, né? E mais aquele radical aqui, formar fenilalanina. Aqui, ó, o radical amina, o radical ácido, a isoleucina. E por aí vai, tá? Bom, existem os aminoácidos que nós classificamos como essenciais e existem os aminoácidos que nós classificamos como não essenciais, né? Vamos aprender aqui qual é a diferença. Os aminoácidos essenciais são aqueles que nós temos que obter através da alimentação, não tem jeito. Se você não comer, você não vai ter esse aminoácido para formar as diversas proteínas que você precisa, tá? Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que nós conseguimos produzir, o nosso organismo consegue produzir, tá? Então, você não precisa obter de fora. Vamos lá. Então, alguns exemplos aqui para vocês de aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais que você precisa obter na alimentação: fenilalanina, valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina, metionina, tá? E os não essenciais: glicina, alanina, serina e outros. Aí vocês vão falar assim: professor, eu vou ter que gravar o nome dos aminoácidos essenciais e não essenciais? Claro que não. Nem eu tenho isso de cabeça, por isso coloquei a tabelinha aqui. Agora, você tem que saber, sim, que existem aminoácidos que nós não produzimos e que nós precisamos obter na alimentação e que existem aminoácidos que nós produzimos e que não precisamos obter na alimentação. Então, isso vocês têm que ter em mente, tá? Mas não precisa decorar quais são os essenciais e quais não são essenciais. As proteínas, elas também são conhecidas, né, como macromoléculas resultantes da condensação de moléculas de aminoácidos através de ligação peptídica, tá? Isso aqui é uma definição mais científica, né, melhor para as moléculas de proteínas, tá? Então, aqui, ó, um aminoácido, tá vendo? E aqui um outro aminoácido. Quando esses aminoácidos se unem para formar uma determinada proteína, tá vendo? Ocorre o quê? A liberação de água. Então, tá aqui, ó, um aminoácido se liga a outro aminoácido, né? Ocorre aqui uma ligação que nós chamamos de peptídica e aqui ocorre a liberação da água, tá? E como eu disse para vocês não ficarem tendo a cabeça embolada aí com um monte de átomo de carbono, nitrogênio, oxigênio, pensa assim, ó, aminoácido 1, aminoácido 2, né? Estão ligados aqui através de uma ligação peptídica e quando ocorre essa ligação peptídica, ocorre a liberação de água. Bom, aqui mais um slide mostrando essa ligação peptídica, olha aqui, ó, glicina sendo ligada à alanina, olha aqui, ó, a combinação aqui dessa hidroxila com hidrogênio, ocorre a ligação peptídica e ocorre aqui, ó, a liberação de água, tá? Bom, em que diferem as proteínas? Nós temos no nosso organismo milhares de tipos de proteínas, tá? No que elas diferem? Nós vamos ver agora. Elas diferem pelos tipos de aminoácidos presentes na cadeia. É importante que vocês saibam que existem na natureza aí mais de 20 tipos de aminoácidos, tá? Então, dependendo do tipo de aminoácido, você vai ter um determinado tipo de proteína. Dependendo da quantidade de aminoácidos, né? Às vezes você tem proteínas formadas, sei lá, por 4 aminoácidos, outras por 10 aminoácidos, né? Então, pela quantidade de aminoácidos, pelos tipos de aminoácidos, tá? Isso tudo vai fazer com que a proteína seja diferenciada. E pela sequência em que os aminoácidos estão unidos na cadeia.
tá? Então, dependendo, repetindo, né, dos tipos de aminoácido, da quantidade desses aminoácidos nas cadeias peptídicas, né? E dependendo também da sequência desses aminoácidos, nós vamos ter diferentes proteínas no nosso organismo. É por isso que existem milhares aí de proteínas diferentes nos diversos seres vivos. Porque imagina, são muitas combinações diferentes. Aqui eu peguei um trecho, né? Desse livro aqui, vou até mostrar, do Amabis e Marteau, ó. Tá aqui esse livro maravilhoso, tá fazendo comercial aqui do livro, mas enfim, esse trechinho ele é muito legal, porque ele mostra aqui pra gente, né, que existem proteínas estruturais, existem proteínas de transporte, proteínas reguladoras e proteínas protetoras. Então vamos ver aqui, ó, proteínas estruturais são as que contribuem para a formação do organismo, como, por exemplo, colágeno abundante nos ossos, tendões e cartilagens, a queratina, formadora das unhas, dos cabelos e etc. Existem também as proteínas de transporte, como, por exemplo, a hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue. Existem também as proteínas reguladoras, que controlam e regulam as funções orgânicas, como as enzimas, por exemplo, as proteases, que controlam o nosso metabolismo, certos hormônios, por exemplo, a insulina, que regula a atividade das células. Existem também as proteínas protetoras, como os anticorpos, né, que defendem o organismo e assim por diante. Então, nós temos aqui esses 4 tipos principais de proteínas que têm funções importantíssimas no nosso organismo. Então, é importante vocês terem isso em mente, tá? Como eu disse para vocês, existem 20 tipos de aminoácidos conhecidos aí na natureza, né? E esses aminoácidos eles podem se combinar de diferentes maneiras, gerando aí cerca de 100 mil até 200 mil tipos diferentes de proteínas. Tá? Bom, pessoal, é muito importante a gente falar aqui das consequências da carência de proteínas na nossa alimentação. Tá? Muito importante falar isso. Nesses países onde existem crianças, né, que passam fome, que têm carência de proteínas na sua alimentação, né? O Brasil tem algumas regiões em que isso existe, né? Existe essa carência, né, de determinados tipos de alimentos, a criança não come, passa fome, enfim. Então, assim, quando existe essa carência de proteínas, algumas doenças podem surgir, como, por exemplo, o marasmo, né, e a Kwashiorkor, acho que é assim que se fala. Kwashiorkor. Desculpa se eu estou falando errado, tá? Mas, enfim, existem esses 2 tipos de doença aí, tá? E existem alguns casos em que a criança, ela tem algum alimento, ela se alimenta, mas se alimenta só de carboidrato e de lipídio e não se alimenta de proteína. E aí parece que ocorre a formação dessas barrigas, né, dessas situações aqui. Então, assim, se a criança passa fome e tem carência de todos os nutrientes, carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, tem uma consequência. E se a criança só tem carência na proteína, mas ela tem alguma alimentação, ela tem carboidrato disponível, tem lipídio disponível na sua alimentação, mas está faltando proteína, gera uma outra consequência, tá? Um outro tipo de doença. Então, é importante vocês terem isso em mente. E aqui, ó, eu peguei esse cartazinho, tá até em espanhol, mostrando pra gente a diferença desses 2 tipos de doença. Ambas doenças estão relacionadas com a carência de proteínas, tá? Mas elas têm diferenças, tá? Então tá aqui. Bom, vamos falar um pouquinho da arquitetura das proteínas e da sua estrutura espacial, né? Vamos lá.
Então, assim, como eu disse para vocês, né, a proteína ela vai ter uma estrutura primária, que seria essa combinação dos diferentes tipos de aminoácidos, tá? E aí, dependendo dessa combinação desses tipos de aminoácidos, ela vai ter uma determinada estrutura secundária, que pode ser numa alfa-hélice, tá vendo? Ou pode ser numa folha beta, essa aqui é a característica da folha beta, né? E essa aqui da alfa-hélice, tá? Então, depende dos tipos de aminoácidos, como ocorrem essas ligações, e aí a proteína vai ter uma determinada forma, uma determinada configuração. Essa aqui é a estrutura secundária. E aí, a proteína também pode ter uma estrutura terciária. Então, essa alfa-hélice ou a folha beta pode, né, ir se dobrando mais ainda, dependendo dos tipos de aminoácidos que estejam presentes. Aí haverá a formação de uma estrutura terciária. E depois isso pode ir se dobrando mais e formando uma estrutura quaternária, tá? Bom, aqui eu mostro para vocês essa estrutura com mais detalhes, tá? Né? O pessoal gosta muito de citar aí a hemoglobina, né, que é um tipo de proteína e que tem essa sequência aí, estrutura primária, estrutura secundária, terciária, quaternária, né? Tem essa estrutura quaternária aí, então o pessoal gosta de mostrar, tá? E outra coisa, é muito importante nós comentarmos aqui que as proteínas elas podem sofrer um processo que nós chamamos de desnaturação. Então, se as proteínas forem, por exemplo, submetidas a temperaturas muito altas, elas podem perder essa configuração, tá? Essa estrutura aí terciária, quaternária, enfim, né? E ficar desestruturada, tá? Nós chamamos isso de desnaturação das proteínas. Isso acontece, por exemplo, com o ovo, né? Você pega um ovo, quebra, joga ele na frigideira no óleo, né? Ele vai mudar ali, né, totalmente de aspecto, né, de configuração. Por quê? Porque ocorre uma desnaturação. Você não vai conseguir mais pegar aquele ovo frito e botar ele parecido com o ovo, né, quando ele estava ali na casca e tal. Não. Por quê? Porque as proteínas ali sofreram um processo de desnaturação, uma desconfiguração, e aí muda tudo. Tá? Digestão das proteínas. É muito importante nós falarmos disso aqui também. As proteínas, elas começam a ser digeridas no nosso organismo a partir do estômago. Então, quando você come um bifão lá, né? É claro, se a gente fala em digestão mecânica, já começa na boca, porque você mastiga, né? Pica aquilo ali, corta, engole, então já vai sofrendo uma digestão mecânica. Só que a digestão química da proteína no nosso organismo, ela só vai começar onde? No estômago. Quando ela recebe o suco gástrico, que é rico em pepsina, tá? E aí, ó, passa aí, ó, pelo estômago, tá vendo? Chega aqui no duodeno, aí recebe o quê? Suco pancreático, tá? Tripsina, que é rico em tripsina, que também vai atuar nas proteínas. Depois vem aqui para o intestino delgado e recebe o suco entérico, né, que é rico em eripsina e também vai atuar na digestão das proteínas. Até essa proteína ser toda fragmentada em aminoácidos, lembra que é a sua unidade formadora, e aí esse aminoácido vai ser absorvido pelo intestino delgado, vai chegar à corrente sanguínea, essa corrente sanguínea vai levar esses aminoácidos para as diversas células, e aí vai começar a ocorrer o quê? A formação das estruturas, né? Como nós vimos, formação de membrana, formação de citoesqueleto, formação de sarcômeros, formação, nós vimos aí, de diversas estruturas, ou de enzimas, né? De hormônios, enfim. Bom, algumas pessoas tomam suplementos alimentares, proteínas, né, aminoácidos, para poder ajudar a acelerar aí o metabolismo e a formação de músculo, de musculatura, tá?
Bom, pessoal, como eu disse para vocês, o importante é uma alimentação equilibrada e balanceada. Então, temos que comer de tudo. Temos que comer carboidratos, temos que comer lipídios, temos que comer proteínas, mas de maneira equilibrada, né? Como eu mostrei para vocês, o nosso organismo, ele depende muito desses nutrientes para a construção das nossas estruturas, para o nosso metabolismo, tá? Cada nutriente vai ter uma função essencial. Então, nós temos que ter uma alimentação equilibrada. Esse é o ideal, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, né, dá um like aí. Eu vou pedir o like agora, tá? Entrem na plataforma para tirar qualquer dúvida. Essas aulas aqui estão sendo postadas, né? Nesse período da pandemia do coronavírus. Essas aulas são voltadas para meus alunos do estado, mas qualquer outra pessoa pode assistir, pode compartilhar, pode comentar, tá bom? Então é isso e bye bye!